que é sobre a prática da coletividade, da comunidade, né? Da construção do outro, né? Do nós. Porque a gente sabe que quando você empreende, você precisa construir times. Sim. Quando você lidera uma igreja, você precisa construir times também. Exato. Quando você tem uma empresa, você entende que você precisa construir uma comunicação onde você desenvolve uma comunidade, né? Você tem relação com grupos de pessoas que estão próximas e amam e querem viver aquilo que você está propondo, né? Na sua cultura, na sua visão. E entendendo esse aspecto, né? de coletividade, de colaboração, de troca, né? de sociedade, me veio uma história na cabeça sobre vozes que gritam muito e executam pouco. A gente vê uma onda muito forte, né, de inclusive cristãos que gritam muito a justiça e não praticam a justiça. O que eu quero dizer com isso? A gente vê muito Jesus sendo referência nas boas práticas comunitárias, construção de colaboração, construção de desenvolvimento do outro, de sacrificar a si para o outro nascer, né? Morrer para que o outro nasça. E a gente vê muito essa briga social que muitas vezes acusa a igreja, ou até dentro da própria igreja, o próprio cristão acusa a igreja, quando eu falo igreja, mais no aspecto institucional da igreja, do corpo de Cristo, não a noiva de Cristo, mas a acusação de que o governo é responsável por tudo, porque, para que eu vou trabalhar, né? Eu preciso a desigualdade e tudo mais, enfim. Eu vim de baixo, você veio de baixo, a gente sabe quão doloroso é deixar de ser um cabo-man para poder ser empreendedor, né? Para ter negócios e desenvolver projeto. Você sabe o quanto foi dolorido para você lá, desde a pipa que você vendeu, da dificuldade que você viveu para hoje empreender e ensinar e educar. Mas o discurso precisamos que outros façam, mas eu não executo, eu não faço. Então a falta de colaboração, a falta de consciência coletiva, a falta de fato de ação prática da justiça que você tanto grita, não existe. E aí a história que eu lembro é na despedida de uma pessoa especial. Eu estava conversando com um grupo de pessoas ali, e nessa história a gente começou a falar sobre políticas públicas, e essas políticas, a falta de políticas públicas por conta da desigualdade. A gente sabe que existe uma necessidade de equidade, onde todos comecem a corrida do mesmo lugar, sejam preparados de maneira igual, porque a gente sabe das diferenças sociais, da desigualdade no geral. E eu falei, lógico, a gente precisa de políticas públicas, mas a gente pode fazer muito mais do que ficar cobrando o governo por políticas públicas. A gente pode, de fato, executar aquilo que muitas vezes a gente grita como ideologias ou ideias mirabolantes para solucionar uma sociedade doente e excludente, né? E aí que vai a grande ideia e a grande pergunta. Como que você enxerga essa dificuldade que a gente tem nessa falta de execução de fato do cristão na sociedade, dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, nas suas famílias, que falam muito, cobram muito, mas não executam nada e não fazem nada? Boa. Acho que inclusive a ponte que você fez é perfeita, né? O lance da preguiça. Como a gente está numa era mais digital e desmaterializada do que industrial, braçal e material como no passado, hoje é uma preguiça intelectual. E no Brasil a gente vê muito isso. É aquele anúncio que está escrito: vendo cupcakes de segunda a sexta, das 10 às 18 por R$15. As pessoas perguntando embaixo: qual horário? Quais dias? Qual preço? E aquilo já estava escrito. Tem até meme fazendo analogia, alusão a isso, né? A preguiça cognitiva das pessoas, a informação está lá. Ou em outras situações, a pessoa que pergunta algo que já está no Google, né? Aqui que é tal? Poxa, você acharia talvez mais rápido no Google do que num comentário ou perguntando para alguém. Então, acho que um dos grandes buracos que a gente tem na sociedade hoje não é o da falta de informação, mas da falta de interesse. A informação ela é abundante, mas o interesse não é abundante.
Porque com o YouTube, streaming, a informação é abundante, tem para todo lado, né? Gratuita, paga e assim por diante. Então, primeira dor do brasileiro no meio de tudo isso é essa preguiça intelectual que não vai atrás da informação que às vezes o próprio algoritmo já está trazendo, ou tem uma comunidade para indicar isso. Esse senso de comunidade é fantástico para começar algo novo, para aprender, para se apoiar. Só que hoje o senso de cancelamento está maior que o senso de comunidade, porque as pessoas elas têm mais energia para criticar e atacar do que para ajudar e agrupar. E um tem efeito destrutivo, o outro tem efeito construtivo, e para onde isso vai Muito não bom. é legal. Né? Muito bom. E aí eu olharia na lógica de políticas públicas, hoje tem uma frase importante nesse contexto, que é o tal do ativismo de sofá, que é basicamente cobrar algo estando numa posição passiva e não participativa. Eu vou aqui trazer alguns estudos de caso de lugares por onde já passei. Eu já fui pastor de missões da nossa igreja, né? Já cuidei da nossa ação social por um ano. Então, passei pelos ambientes mais pobres e mais ricos do Brasil e do mundo. E eu vejo que políticas públicas não resolverão. Elas são parte. O que resolve é a integração entre os três setores. Primeiro setor público, que tem a gestão pública. Segundo setor privado, onde tem as empresas, os fundos de investimento e de fomento. Terceiro setor, filantropia, igreja, ação social, ONGs. Onde eu comecei a despertar para isso? Primeiro em Ruanda, que teve um genocídio terrível na década de 90. 1 milhão de pessoas morreu em 100 dias por um conflito étnico e muita narrativa ali. E eles reconstruíram o país. Fui lá com o pessoal da igreja de Saddleback, do pastor Rick Warren, chama o Plano Peace, né? Peace Plan, Plano Paz, é um acróstico também. E eles conseguiram resolver problemas quanto a alimento, fila em hospital, um superávit um excesso de pessoas ali, né? Em orfanatos, né? E uma curva cognitiva negativa para isso, tal. Como eles resolveram esses problemas? Não foi só o poder público, não foi só o empresariado, não foi só a igreja, mas uma sinergia entre os três. Cada um fazendo muito bem o seu papel, em sincronia e não em cancelamento mútuo, e com uma estratégia comum, como o plano Peace, Peace Plan. Essa era a estratégia comum, com alguns norteadores. Aí eu vi isso também acontecer, por exemplo, em Israel. Tem um livro muito legal, se chama Startup Nation, né, no Brasil, Nação Empreendedora, fala sobre o milagre econômico de Israel. O movimento da doação do pessoal que está voltando para Israel depois de 48, né, 47, 48, a sinergia do governo, os empreendedores de lá com um olhar internacional, né, porque só para dentro do país não tem tanta demanda. Então, a economia de Israel também tem esse elemento de sinergia entre os três pontos. Né? Ou quando você fala, por exemplo, de Florianópolis no Brasil, e isso está contado no livro Ponte para a Inovação, Florianópolis tinha um faturamento de turismo muito forte, só que sazonal, né? Hora lá em cima, hora lá embaixo. E não é permitida atividade de fábrica na ilha, para preservação, algo que faz sentido mesmo. E aí, um pouco antes do ano 2000, empreendedores, governo se mobilizaram para gerar um projeto de inovação para o estado e para Florianópolis, né? E eles definiram que a inovação deveria ser o novo faturamento da ilha e do estado. Resultado, o mercado de startups, tecnologia e inovação em Floripa foi chegando até ser metade do faturamento de turismo, empatou, dobrou, e o alvo é triplicar. Né? E o turismo vai bem, obrigado, só que com suas sazonalidades e limitações, claro. E as políticas que eles geraram nos três setores para isso foi fantástico. Então, peraí, Israel, Florianópolis, Ruanda na África, a gente podia aqui puxar mais estudos de caso de real transformação. O que tem a ver esses três países? Exato, esse elemento integrador entre os três segmentos, as três áreas da sociedade, né? E o nosso papel, aí depende de cada um, né, Marcelo? De repente, a pessoa tem uma vocação pública, cara, que legal. Como o prefeito de Osasco pesquisou Barcelona, Florianópolis, Vale do Silício e conseguiu trazer grandes startups para Osasco, isso é um movimento de reinvenção econômica, né? De repente a pessoa tem uma vocação por aí, ou a pessoa tem uma vocação na área privada, seja empreendendo ou com educação privada também, geração de conteúdo, fundar uma faculdade, de repente, olha, Link School of Business aí com um modelo diferente, ou a Minerva School, que é uma faculdade itinerante. Os alunos, eles ficam cada trimestre num lugar do mundo, e são alunos de todos os lugares do mundo também, e a mesma coisa para
Think Global School, é uma mesma lógica, só que ensino médio, itinerante pelo mundo enquanto estão estudando, né? Muito bom. Então, tudo isso nos leva para um lugar de menos crítica, menos acidez, menos cancelamento, e mais, aprendizado e reinvenção pessoal, o empreender a própria vida, né? A comunidade, esse lance de pertencimento, sempre com uma cadeira vazia para mais um chegar, né? E essa questão de o meu papel na sociedade em sinergia com outros papéis também. É claro que você não começa daí, as 3 áreas da sociedade, pública, privada e filantrópica, fazendo tudo direitinho. Talvez um vai puxar um pouco mais essa corrida, mas inspirando e posicionando pessoas, a gente vai alocando. E de repente a pessoa tem uma vocação social também. A gente está com arquétipos muito legais nesse sentido, né? Como o Fábio lá em Recife, com o movimento de voluntários, o Fábio Silva, ou o Edu Lira com o Gerando Falcões, ou Razões para Acreditar com os crowdfundings e as vaquinhas para causas de pessoas que tiveram uma viralização na internet. Então, acho que tudo isso é muito bom. Está muito plural, com muitas oportunidades. E aí, o nosso pastor Carlito Paz costuma dizer, né? Que nada grande se faz sozinho. Se está fazendo sozinho é porque não é grande. E diante dessa situação que eu narrei aqui, uma frase dele caberia também. Tem várias formas da gente fazer, só não pode ficar sem fazer nada. Então, acho que esse é um caminho interessante. Essa última frase eu acho que sela muito bem, né? Não pode deixar de fazer nada. Exato. É isso, E inclusive, talvez esse papel virtualmente ativista parece estar entregando algo, mas no fim não está fazendo nada. Porque você conhecerá a árvore pelos frutos. Onde estão os frutos? Então, a nossa passagem na Terra não tem a ver com argumentos, não tem a ver com imposição de opinião, tem muito a ver com fruto. E o interessante da analogia do fruto é que, por exemplo, você tem uma árvore plantada no seu quintal. Você vai consumir tudo dela? Não, você vai doar, você vai convidar pessoas. O fruto, ele convida, né, a consumo de terceiros também. Acho que isso é uma vocação muito legal para a gente. Muito bom, muito bom. Uma dica, então, para quem está entendendo principalmente esse posicionamento nesses 3 pontos, né, público, privado e filantrópico, não pode deixar de fazer nada em nenhuma dessas 3 esferas, né? Então, o público a gente cobra e a gente pode co-participar, caso exista a possibilidade. Boa. Privado a gente também cobra, se necessário a gente co-participa. Sim. E filantrópico a gente pode, na realidade não é nem cobrar, porque o filantrópico já existe por si só, por boa ação, por boa vontade, boa fé, ou co-participar ou criar algo também filantrópico ali para poder, de fato, transbordar, né? Exato. O terceiro setor tem oportunidades muito legais, né? No mundo das startups, eles chamam de empreendedorismo de impacto, né? Ou a social techs, social techs, impact techs, né? São empresas organizações que usam de tecnologia e finalidades não financeiras, né? Que não tem nada de errado. Então, surge um movimento, né? Tem um que se chama capitalismo consciente, está tentando falar sobre o que a gente está falando aqui também de alguma forma, né? E a gente volta para as comunidades, né? Então, existe uma só? Não, tem que existir várias, com pessoas de lugares diferentes, afinidades diferentes, confissões de fé diferentes. O nosso o que pode ser diferente, mas o nosso porquê precisa convergir em algumas coisas semelhantes, senão a gente não vê transformação. Estive no Haiti, por exemplo, e vi muitas ONGs, mas cada uma fazendo uma coisa. Quem sabe se tivesse um tema transversal para cada ONG, além da sua atividade, nutrir aquele tema no ano, os resultados seriam mais visíveis. Então, por exemplo, vamos todo mundo pautar lixo e descarte, além da nossa atuação por um ano? Ano que vem, vamos pautar água limpa? No outro, liderança serva e um trabalho anticorrupção? Depois, vamos trabalhar energias renováveis, talvez solar, eólica e etc. Então, só que está cada um interessado em fazer a sua agenda, apagar o seu incêndio, mas coletivamente ninguém está vendo resultado. Então ali aprendi, óbvio, coisas muito boas ali também, né? Fui 2 vezes, a primeira fiquei quase 30 dias, mas com certeza esse fator convergente é um clamor que é necessário para a transformação real na sociedade, porque sem convergência de ideias, de ações, a gente vai talvez apagar incêndio, enxugar gelo, cada um atirar para um lado, vai ficar uma Babel de projetos, né? E a gente precisa ter um Pentecostes de projetos.
em que eu ouço na minha própria língua, em que eu falo e o outro entende. Não dá essa impressão que em Babel houve uma dispersão Ninguém entendia ninguém. de língua e ideias, porque queriam ir da terra para o céu, e no Pentecostes é do céu para a terra, e há uma convergência, né? Então, eu acho que esse contraste, Babel-Pentecostes, a gente podia fazer essa mesma reflexão com calma para várias áreas da sociedade, a gente convergir e entregar mais. Inclusive é um ótimo assunto para a gente futuramente abordar mais, até porque parte da ideia do backstage é ser uma provocação para nós como cristãos, e principalmente cristãos que estão em posições estratégicas na sociedade, entenderem essa necessidade desse Pentecoste que você está falando, né? Essa coletividade na movimentação, né? Que a gente tem, porque é uma dificuldade que eu sinto muito, Sim. porque as igrejas por si só, não agora falando das tribos e instituições, têm suas visões, Sim. natural, mas existe mais divergência do que convergência. E às vezes as grandes divergências não são porque são muitas, mas sim porque são poucas, mas gritantes. Sim. Porque uma visão aponta para um caminho em algo específico, e isso é muito gritante para o outro que está apontando para o outro caminho, mesmo sendo uma visão cristocêntrica, né? Não estou falando de seitas no geral, estou falando de igrejas que são saudáveis, mas as diferentes visões têm causado muitas divergências nas relações e enfraquecido o nosso papel como o Pentecoste dos projetos, né? O Pentecoste dos negócios no geral. A gente mais subtrai no âmbito público e privado, até filantrópico, do que some e multiplica de fato, né? É verdade. Então a gente tem uma dificuldade muito grande nesse lugar e é necessário ter esse debate, né, essa conversa, esse assunto, porque é uma provocação necessária. A gente, como igreja, agora como tribo, muita liderança, né? São desde 2014 que eu me conecto com muitas igrejas e lideranças, e todos querem fazer para o reino, querem fazer para Cristo, mas a partir da sua visão, para o seu próprio foco e para a sua própria tribo. Não tem uma visão de Israel, né? Exato. Não tem uma visão das 12 tribos ali, né? Não tem uma visão coletiva, de fato. Tem uma visão singular, né? Se faz bem para mim, se faz bem para aquilo que o Senhor me deu. Sim. Né? Eu acho engraçado. Eu gosto dessas provocações. Recentemente eu fui ministrar no nosso culto de jovens, e aí eu falei assim: você acha mesmo que Deus, esse Deus que você pensa e que acredita, vai querer uma noiva prostituta? Agora você acha mesmo que o nosso Deus, soberano, poderoso, deu uma visão única e exclusiva só para você? Única e exclusiva, só sua, poderosíssima, que não serve para o coletivo da igreja, só serve para a sua tribo? Esse Deus está estranho. Esse Deus é egoísta. Ou esse Deus é meio maluco. Não é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que eu crio. E aí a gente vai para essa provocação, né? Por isso que eu trouxe essa segunda parte desse assunto, do social, né? Do coletivo. Porque como empreendedores, intraempreendedores, a gente, e como cristãos, né, nós precisamos, de fato, conectar mais, até porque nós somos solucionadores e criadores, do que desconectar e, enfim, pulverizar aí, né? É verdade. E até dentro do que você falou de estar inconformado, né? A gente tem duas palavras de ação, a divergência e a convergência. E a divergência, ela é produtiva na criatividade. Questionar coisas que não estão funcionando, não estão tendo eficácia, estão desperdiçando ou não estão acontecendo, né? Como ali na igreja de Atos, a mesa das viúvas não estava sendo servida. Isso é uma divergência. Não está acontecendo como deveria. E a convergência, ela vem para resolver. Então, a gente questiona de forma saudável na divergência e a gente soluciona e aborda um caminho na convergência, porque senão a gente não consegue também, né? Então, eu vejo que por exemplo, a igreja era uma só em Atos e vai ser uma só no céu. Só que na terra, por conta de impérios, pecado, escândalos e caminhos culturais, denominações se formaram, doutrinas, né? Enfim. Só que, como você falou, se não há um agregar
comum para o todo, ou além da sua própria fronteira, o seu quadrado, isso é muito perigoso, pode virar um preciosismo, né? Aham. Então, se a gente pensa em Atos era uma só, no céu será uma só, talvez a gente tenha estruturas que foram úteis na tradição, na história, ou para um tempo específico, né? Mas a gente precisa conseguir dialogar e convergir, biblicamente, sem negociar solas, desde a reforma, né? Que é a base. Mas para coisas criativas, né? Por exemplo, ritmo musical. Isso varia muito, né? Dependendo da cultura onde você está, a faixa etária, a época, né? Eu tenho estudado muito a questão de composições musicais, como elas nascem, né? E eu vejo, naquele lance de nascemos extraordinários, morremos comuns, por muito tempo a igreja em lugares do mundo precisou traduzir o louvor de outros países, normalmente Estados Unidos e Austrália, né? E tudo bem, eu acho que esse é um passo. Só que onde está a originalidade do que Deus plantou para aquela etnia, para aquela cultura, para aquele lugar, né? Aquele topos, aquele povo, né? E há uma manifestação muito singular disso que precisa acontecer. Só que eu acho que essa conversa, talvez na produção cristã, está um pouco parada. E você vai ver que o Elvis Presley se inspirou na música cristã, o Ray Charles também, muitos cantores como Usher, T-Pain, têm uma base de coral negro-americano, né? Então, peraí, a igreja já foi a influência lá na frente de musicalidade. E hoje a gente olha tempos de talvez uma tradução, uma inspiração no modelo musical que está em alta. Um momento foi U2, outro John Mayer, outro Coldplay e assim vai. Mas onde está a autenticidade disso, né? Então, eu vi caminhos de produção muito específicos recentemente, da Alicia Keys, naquela música 3 Hour Drive, do Coolio, naquele hino de rap que ficou famoso, Gangsta's Paradise, né, inspirado na música do Stevie Wonder. Outro ali do Nirvana, com os Smells Like Teen Spirit, o grunge, o rock, um cenário de transtornos emocionais muito forte na década de 90, questionamentos, até a forma como o Kurt Cobain acabou, né? Outro do Red Hot Chili Peppers, criticando essa hollywoodização através ali do Californication. Californication, que é o clipe clássico deles, podia chamar Californization, eles chamam de Californication, você está falando do ambiente secular, mas é uma crítica a essa imposição de Hollywood, superficialidade. Então, essa originalidade, eu mal posso esperar por ouvir histórias de composições cristãs de onde nasceu. Porque quando a gente ouve esse pessoal, a gente fala, cara, é secular, mas é brilhante, é muito criativo, sabe? Tem até um fator Melquisedeque ali que talvez alguns não viram que eles carregam, né? Mas a gente acaba indo para a conformidade, de fazer um modelo repetitivo, traduzido, talvez com foco muito na própria fama, no próprio destaque, e aí você tem ondas de pessoas que compram visualizações e ouvintes no Spotify, no YouTube, gera uma máscara ali, a gente que é do mercado de inovação e tecnologia sabe que esses caminhos existem, infelizmente, né? Mas a originalidade, ela grita, porque hoje é muito algoritmo, muito dado exato, aí quando uma pessoa, muita ciência, quando uma pessoa vem para o caminho da originalidade, da assinatura que Deus deu para ela, cara, isso é fantástico. Eu até estava vindo para cá e pensando, né? A publicidade teve uma época genérica, propaganda genérica. Depois uma época artística, a publicidade premiada em Cannes, entre outras coisas. Exato, essa geração, né? E hoje a gente tem uma publicidade algorítmica, que é baseado no que você clica, fala, ouve, vê, né? É um problema dificílimo, porque a gente está emburrecendo a população por conta dos excessos de dados, parametrizando o comportamento do próprio ser humano, porque o ser humano vomita comportamento, os dados parametrizam esses comportamentos, entregam em cima disso e emburrecem o ser humano, mantendo ele num ciclo vicioso de padrões que a gente só fica querendo despertar com a publicidade através de gatilhos, estratégias técnicas, e a gente tem uma população digitalizada, só que emborrecida e sistematizada em conteúdos que de fato não são artísticos, né? Tem um vídeo muito interessante que estava mostrando para um time de uma empresa que eu mentoro sobre especificamente isso. É uma crítica, é um vídeo de um cara falando: você não curte arte, você curte hype. Olha. E aí ele cria um texto em cima depois, sensacional. Depois você busca, você não curte arte, você curte hype. E aí ele critica todo esse sistema, né?
Exato. Isso é muito importante, porque acho que não é só a publicidade que está surfando ou vivendo essa onda do genérico, depois o específico e depois o algorítmico, né? Uhum. Ou o genérico, artístico e algoritmo. Tudo está acontecendo isso. A música está vivendo isso. Tudo. Os filmes, o streaming, as séries. As relações. As relações. As relações estão parametrizadas, né? Se não é assim, se não é assado, se não é isso, se não é aquilo, se tem isso, se tem aquilo, serve para mim. Se não serve, descarta. Exato. Aí vem o próximo, né? Exato. Próximo. Que essa tal da hipermodernidade, né, que o Gilles Lipovetsky fala, a abundância de escolhas e opções acaba gerando essa insegurança, ansiedade ou superficialidade desse descarte, né? Que antigamente, por exemplo, o mundo dos nossos pais. Minha mãe recentemente se reencontrou com uma amiga dela de ensino fundamental. Estudaram poucos anos juntas, se reencontraram agora. E hoje em dia, será que uma pessoa que tem os amigos do ambiente presencial, mas também o pessoal do online, será que daqui a 40 anos elas vão se lembrar uma da outra? Porque os nossos pais e avós tinham um círculo de amigos menores. Logo, valorização aumenta também, com acompanhamento de história. Exclusividade. Exato. Hoje vai ficando essa modernidade líquida, né? Em que a pessoa é um dado. Ela é um algoritmo quase. Isso faz parte dessa estratégia. Aí é um outro assunto que é interessante também, mas é a estratégia de Satanás de uma sociedade líquida ou era da pós-verdade, né? Sim. E aí é triste. What